Olá a todas e todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Instituto Vécio Abaeté. Eu sou o professor Diego Azizi, sou professor aqui do Instituto e venho falar para vocês agora de mais um tema, mais uma questão interessante dentro da história da filosofia e do pensamento. Hoje eu vou falar de Imhotep. Quem é Imhotep? É um filósofo que existiu mais de 2000 anos antes de Tales de Mileto. Lendo o Molefe Assanti, que eu já falei dele aqui, sobre o conceito, a origem da palavra Sofia, lendo uma obra do Assanti, né, chamada A História da Filosofia Egípcia, a gente percebe que nossos recortes sobre o pensamento e a história humana se parecem cada vez mais com belas, porém, peças de ficção. Eu não digo isso num sentido pejorativo. Afinal, eu concordo com o Foucault quando ele diz que só escreve ficções. Escrevemos sobre as relações entre a história e a verdade a partir de certos recortes, né? A partir de certas características circunstanciais próprias do nosso tempo, da nossa circunstância. A gente não pode ter a pretensão de reestabelecer a verdade na sua essência plena, como se ela permanecesse por aí reconstituível, já que a gente tem entre estas verdades que aconteceram milhares, milhões de anos antes de nós, e nós, há uma série de condicionantes. A gente reconstitui, a gente é rigoroso, a gente é sistemático, mas é uma posição, né? A gente oferece dados, a gente oferece argumentos, a gente oferece fatos, mas a gente dota estes fatos de significados, de interpretações. Em última instância, inventamos certas verdades históricas e as tornamos absolutas. E é aí que às vezes a gente erra. No livro de Assanti, a gente vê algo que nunca fizemos questão de ver. Um pensamento filosófico, científico, artístico, que surgiu milhares e milhares de anos antes da nossa fundação grega. Ao ler sobre o Imhotep, filósofo egípcio, alguém cuja imagem se assemelha muito a um Tales ou um Sócrates, a gente vê alguém genial, com um vasto conhecimento sobre arquitetura, medicina, matemática, filosofia, e que, quando chamado pelo rei para resolver algum problema, como por exemplo o problema dos 7 anos de fome por conta do baixo nível do rio Nilo, ele recorre aos escritos mais antigos que ele. Ora, a gente vê no Kemet, no Antigo Egito, do século 27 antes de Cristo, um sujeito buscando resolver problemas a partir do estudo de livros, de textos que são muito mais antigos que ele e a sua época. O Assanti diz que esse é o primeiro exemplo registrado na história de uma pessoa procurando em livros antigos, mais antigos que a sua própria época, por respostas para um problema contemporâneo, um problema dele. Dois aspectos da inteligência de Imhotep são revelados nessa sua resposta ao rei. Em primeiro lugar, ele não pensa que sabe tudo. Em segundo, ele sabia que era necessário consultar os livros, aqueles mais antigos livros que existiam na sua época. Em primeira instância, Imhotep, com todo o seu brilhantismo, e apesar de toda a alta conta que a corte real tinha por ele, ele sabia que não tinha todas as respostas. Isso demonstra que o seu ego estava sob controle. O Imhotep, ele é a personalidade mais antiga registrada na história, que lidou com questões sobre o espaço, o tempo, o volume, a natureza das doenças físicas e mentais, o problema da imortalidade. Reconhecem esses problemas da história da filosofia? Não houve nenhuma situação em sua vida que não instigasse Imhotep a refletir sobre o sentido e o significado de sua origem, o desenvolvimento, a conclusão.
Ele foi o primeiro filósofo na história humana, sustenta o Assante. Nesse sentido, ele é o verdadeiro pai da medicina, da arquitetura, da política, da filosofia. Isso é fascinante, mas Imhotep é apenas um, talvez o primeiro, quem sabe. Mais fascinante é saber que há muito mais, muito mais, muito mais livros antigos, muito mais personalidades que vieram antes. Talvez a gente nunca ache, nunca acesse. Às vezes os documentos se perderam, mesmo os egípcios sendo exímios documentaristas. Eles tinham uma concepção diferente do tempo, diferente dos gregos, né? Eles não confundiam a história da sua civilização com os mitos contados, com os grandes feitos heróicos, enfim, dos deuses. Os gregos tinham os egípcios tinham uma visão do tempo que era um tempo aprendido a partir dos seus dados, dos seus fatos. Vocês conseguem documentos sobre aquilo que os gregos faziam ao longo da história da sua própria nação, da sua própria cultura. Então, olhar para o Egito, olhar para a África, engrandece muito a forma como a gente compreende a filosofia e pode abrir nossos horizontes para responder a problemas que talvez os conceitos gregos, ocidentais, não deem conta. E há toda uma tradição que se segue de Imhotep até hoje que não deveria mais ser ignorada. É uma pena que foi. Espero que tenham gostado de conhecer o Imhotep. Eu vou deixar aqui uma bibliografia, caso vocês tenham interesse. E não deixem de acompanhar nossas redes sociais, nosso site. A gente tem cursos gravados de filosofia, mas também, de maneira sazonal, a gente tem cursos ao vivo, que só ocorrem de vez em quando. Então fiquem sempre atentos à nossa agenda, às nossas novidades e até o próximo conteúdo.